E nós temos homens acovardados diante de um tirano que faz parte de um regime totalitário. A ditadura... E nesta terça-feira, o senador Magno Malta fez um forte discurso e pediu que o Senado pare de ser omisso com todas as atrocidades feitas por Alexandre de Moraes e pelo STF. Veja aí. E trabalhando, e a sociedade realmente não consegue entender, senador Plínio, e arrasta todos para a vala comum, quando uma casa como essa, que se houvesse realmente Constituição no Brasil em vigor, e a separação dos poderes, o que mais poder tem é esse. E nós temos homens acovardados diante de um tirano que faz parte de um regime totalitário. A ditadura não é só dos da toga, porque lá tem de primeira classe e segunda classe. Há de entender, por exemplo, a perseguição implacável a Jair Bolsonaro. Ele não será julgado. Ele será julgado por um regime. Há um regime totalitário no Brasil. Há um consórcio de perversos. Consórcio de perversos. Que inclui a Suprema Corte, que devia se autorrespeitar. E essa casa tem que cobrar, porque foram aqui que eles foram aprovados. E muitos com o voto das excelências mudas. Essa casa tem sido chamada de CCC. Casa dos Calados Coniventes. Eu não sou conivente. Se fosse um parlamentar de esquerda, de PSOL, do PT, o meu discurso seria o mesmo. A Constituição, o artigo 53, protege o homem que é votado, e a representatividade do voto do Estado é uma procuração para que o homem assuma a sua trincheira e fale em nome do cidadão que lhe deu um voto. É vergonhoso o que foi feito no mandato de Pacheco. Davi Alcolumbre, no seu discurso, falou 5 vezes em prerrogativas. 5 vezes. Quando ele desceu aqui e apertou minha mão ali, eu disse: você falou 5 vezes em prerrogativas. Resolva o problema de Marco Duval. Mas não era para nem pedir. É o presidente de um poder. Mas o problema é que eles todos estão juntos. É um regime totalitário desse país. Senhor presidente, eu fico envergonhado. Envergonhado porque sou obrigado arrastado para a vala comum. É assim que as pessoas pensam e elas não estão erradas. Conversava com o senador Girão, a sociedade está estressada. Esperar o quê dessa casa? Esperar o quê? O presidente é o dono da pauta. Já podia ter votado esse requerimento dele. São 42 senadores e senadores que votaram nele para a presidência. Regime totalitário. Jair Bolsonaro será julgado por pessoas que têm problemas pessoais com ele e não se julgam impedidos. Pois eles não se julgam impedidos. Quando o golpe começou na mesma data em que Flávio Dino fez uma fala para a imprensa, falando mal do TSE e das urnas. O senhor Lupe e Jair Bolsonaro não podia falar. E Jair Bolsonaro leu numa live, em dia 28, acho que de agosto, um inquérito que não estava sob segredo de justiça, pedido por Rosa Weber. Então, o golpe começou com Rosa Weber. Ela pediu à Polícia Federal para fazer uma investigação nas urnas, porque o PSDB de Aécio foi quem denunciou que houve lesões na eleição. O inquérito foi feito pela Polícia Federal. Jair Bolsonaro só leu na live. E no outro dia, Alexandre de Moraes, o imperador, o cara, o inoxidável, Calígula, colocou sob segredo de justiça e criminalizou Bolsonaro. E aí? Vamos pedir o impeachment de Gunê? Eu assino. Esse cara que veio aqui do mesmo jeito,
Escreve uma peça de ficção, não pode ser, porque quem escreve peça de ficção é Steven Spielberg e ele não tem essa capacidade. Está jogando uma história toda de vida, que quem foi aluno dele fala bem, chama ele de bom professor, de bom instrutor. Uma história, Gunner, em troca de ser reconduzido. Uma história de vida para ser reconduzido, pedindo a condenação de Jair Bolsonaro, que está elegível. Como dizia Marcos Duval, onde é o inquérito que eu estou? Onde fui condenado? Quem condenou Jair Bolsonaro? Aqui nessa casa, nesse mesmo microfone onde está o senador Cajuru. Eu estava falando e Lewandowski aqui cortou a minha palavra. Porque Randolph, aí no lugar onde está o senador Plínio, fez uma questão de ordem, porque eles queriam colocar Dilma elegível depois de impeachmentada. Uma questão de ordem que tinha mais de 15 páginas. Ele acabou de ler, Randolph, ele aceitou, após a leitura, sem dizer preciso de um tempo para examinar. Uma questão de ordem de 15 páginas. Porque estava tudo combinado, senador Cajuru. Eles caminhavam para esse momento de possuir aquilo que eles sonhavam, a ditadura do proletariado. O Brasil nunca teve ditadura. O Brasil teve uma intervenção militar pedida pelas famílias e pelo povo contra o comunismo. Agora essa ditadura do proletariado, nós estamos debaixo de um regime perverso. E quem votou nessa reforma tributária, essa reforma tributária é um compêndio ideológico. Sabe do preço do café? Sabe do preço de pé de frango? Sabe do preço do feijão, do arroz nesse país desgraçadamente arrasado economicamente por causa desta casa e da outra casa. Alexandre de Moraes prendeu Daniel Silveira. Quero relembrar que ele violou o artigo 53, mas foram os pares de Daniel, os deputados que votaram dizendo: bença Alexandre, bença papai Alexandre, nós vamos retificar a sua violação, e prenderam Daniel Silveira. Agora nós vamos ficar aqui, nós não, tire o nosso nome desses 42, desse balaio, que nós não fazemos parte. Nós não podemos nos curvar, eles querem esticar. Eu estou entrando com 3 PEC no final da tarde, e uma delas trata exatamente dessa violação a direitos de senadores, de congressistas e as suas imunidades. Essas buscas predatórias, busca e apreensão, vai ter que passar por essa casa. Eu estou protocolando hoje à tarde violação desses direitos constitucionais. Eu preciso da assinatura de vossas excelências, para que a gente possa dar um freio nesse indivíduo sem freio. Na verdade, são indivíduos. Ele só é o CEO daquele consórcio ali, que hoje espizinha o país. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se não é inscrito, deixar aquele like porque isso ajuda demais, e seu comentário da cidade de onde está falando. Fique com Deus, até a próxima.